Vamos lá, a reflexão então. Um dos nossos amigos pediu para que eu fizesse uma reflexão entre o bom senso, né? O que ele escreveu foi esse aqui, ó. Tema para a live de hoje, uma sugestão. Situação financeira e vida profissional na reconquista. Digo isso porque, meu caso, minha ex terminou comigo depois de 5 anos e 4 meses. Estava sem trabalhar, estava focado só no concurso público e ainda estou. Quando passei, fiquei com medo de me mudar para outro estado. Resumindo, minha ex não me via mais como um chefe de família que queríamos construir, né? Ela não o via mais como um provedor. Eu me esqueci de perguntar se ele passou no concurso, mas a grande questão é qual? E tudo na vida a gente consegue achar um equilíbrio a fim de que as coisas fiquem o menos caótica possível, né? E eu gosto de fazer uma introdução nesses temas, e para isso eu costumo pegar algo relacionado à minha experiência de vida, algo relacionado ao que eu entendo como saudável, como bom, perfeito e agradável. A palavra do Senhor, a Bíblia, ela nos mostra que é interessante que um, que o ser humano tenha momento de descanso, né? E para isso, o próprio Deus simbolizou que ele mesmo descansou. Mas Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus não se cansa. Agora, o descanso de Deus no sétimo dia, chamado sábado, do hebraico Shabá, não é um descanso de fadiga como o dos seres humanos, e sim uma forma de contemplar a obra feita através de suas palavras, né? Deus, diferente do ser humano, ele não precisa colocar a mão na massa, digamos assim, para que as coisas aconteçam. Opa! Simplesmente basta que ele fale, que haja tal coisa e tal coisa brota, nasce. Ele traz à existência as coisas que não existiam, né? É interessante isso porque a gente, na física, na química, na biologia, nós temos uma lei que chama Lei de Lavoisier, onde diz que nada se cria, tudo se transforma. E essa lei, inclusive, ela é demonstrada na Bíblia, né? Diz que nada do que nada do que acontece é novo, tudo já existia antes, ou seja, nada se cria, tudo se transforma. Só que como Deus ele é o administrador do universo, né? E eu olho aqui mais para um lado de programação, como o ADM, o cara que consegue fazer o código, flexionar o código a seu bel prazer. Deus ele pode muito bem infringir essa regra de que nada se cria e tudo se transforma, né? Porque ele pode muito bem trazer à existência algo que não existia anteriormente. E por que eu digo isso? Porque a minha fé aponta para que esse Deus é um Deus perfeito e tudo pode. Voltando para o tema, divaguei demais, perdão. O sábado, ele foi instituído por Deus, dizendo para os seres humanos, olha, vocês trabalharão, né, arduamente, do fruto do seu suor você vai se alimentar, e durante 6 dias você trabalhará, e o sétimo é necessário que descanse, porque você não é uma máquina que vai trabalhar 24 horas por dia, você precisa dormir, você precisa descansar, né? Até nos dias instituídos para o trabalho, existem momentos de descanso, né? Porque dorme todo dia, a noite vem, o ser humano sente cansaço, dorme, volta a trabalhar. Mas existe um dia
onde estará o sol a pino e você não vai trabalhar. E esse dia se chama sábado. E com essa afirmação, eu só quero fazer a ressalva de que eu não sou adventista, tá? Existe um braço do cristianismo que chama, né, os adventistas do sétimo dia, e eles seguem algumas leis ali do Velho Testamento, e eu, particularmente, não observo com tanto rigor essas leis, né? Eu acredito simplesmente que o sábado ele é um período de descanso necessário. E o que isso tem a ver com o tema de hoje, que é equilíbrio, né, na Reconquista? Bom, nós, seres humanos, temos ambições, devemos combater a ganância, né? Uma ganância que ultrapassa os limites dos seus princípios, mas temos uma ambição saudável de ter uma vida mais confortável, uma vida mais farta de luxos, né? E isso não é ruim, isso é interessante, isso é nobre. A própria Bíblia nos fala o seguinte: prepare sua lavoura primeiro, depois constitua a família. Isso é um provérbio, né? Prepare sua lavoura antes e depois constitua a família. Provérbios 24, versículo 27. Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa, então estarás à vontade para construir a tua família. Ou seja, o que muitos conhecem como pé de meia, né? Deixa aí seu pé de meia pronto e depois se preocupe em casar-se. O problema que esse nosso amigo aqui relatou é que ele talvez se preocupou em constituir família antes e, se bem que família inclui filhos, né? Então ele contraiu um relacionamento antes de ter a sua carreira totalmente sólida. E aqui eu compartilho do mesmo equívoco que esse nosso irmão, porque eu também, quando me casei, não tinha a mínima ideia do que eu faria na vida profissional, né? Então, eu não estou isento de errar, sou um ser humano como todos vocês, mas eu só estou trazendo o que eu hoje em dia tenho como ideal, né? Agora, é natural que no nosso percorrer, a nossa caminhada, a gente mude de ideia, né? Por exemplo, esse nosso irmão está a fim de fazer um concurso público. E no meio dessa caminhada, talvez ele já até passou no concurso público, pode ser que futuramente, daqui 5, 10, daqui 2, não se sabe, ele pode mudar a ideia e se tornar um empresário, ou entrar para o ramo da política, ou, enfim, vários caminhos a ser trilhados, né? A gente não sabe muito bem o que o amanhã nos apresentará. E com isso, ele decidiu estudar para algum concurso público. E eu acredito que o problema que acarretou todo o desfecho do término tenha sido exatamente a falta de equilíbrio. Por exemplo, por que Deus, né, segundo a narrativa cristã, e note, quando eu falo sobre a Bíblia aqui, eu estou querendo trazer um exemplo, tá? Não quero convertê-los ao cristianismo. Eu só trago um exemplo de uma sabedoria milenar. Por que a sabedoria milenar bíblica mostra que o homem precisa descansar? Porque, segundo Deus, ele gostaria, ele é a vontade de um ser divino que você, ser humano, que acredita nele, confie que esse um dia da sua semana não vai fazer diferença para que você passe no concurso público ou para que os seus celeiros não fiquem vazios, né? Essa questão do celeiro não ficar vazio é porque a gente tem que ter noção.
a Bíblia ela foi escrita num contexto rural, onde homens plantavam para sua sobrevivência, né? A antropologia, o estudo da evolução, dos costumes do ser humano, difere entre nômade e, como é que é? Ocioso, período nômade e sedentário, perdão. Período nômade e sedentário. Período sedentário é onde o ser humano aprendeu a lidar com o manejo da terra e estabeleceu-se um lugar só. A Bíblia retrata esse período, né, onde o ser humano, de acordo com a narrativa bíblica, já sabia lidar com a terra. E então, é por isso que fala bastante sobre celeiro, sobre gado, sobre pastoreio, sobre ovelhas, sobre boi. Então, a gente tem que trazer para os dias de hoje, fazendo uma tradução de contexto, né? E não tradução não uma deturpação do texto. A gente tem que traduzir para a nossa realidade o que isso significa. E a gente precisa entender que esse único dia de descanso necessário para o ser humano não acarretará prejuízos futuros. Logo, o equilíbrio para o ser humano é 1 ou 2 dias de descanso, né? A gente tem um ciclo de 7 dias, chamado semana, e nesse ciclo de 7 dias, 1 ou 2 dias você tem que tirar para o seu descanso, para que você se entregue à contemplação de tudo que você executou na semana, ao decorrer da semana, né? Então, provavelmente, o término desse nosso amigo, né, que sugeriu esse tema complexo e cheio de filosofias, exigia dele aplicar 1 ou 2 dias no seu relacionamento, sabendo que a sua companheira entendia a ambição dele de passar num concurso público, de melhorar as suas receitas, né, o valor que recebia por mês. Talvez era um concurso de alta concorrência, e por isso ele ficou muito preocupado em estudar demasiadamente. Só que, senhores, tudo fora do equilíbrio causa dano. O exercício físico é bom? É bom. Só que tudo em excesso faz mal. O exercício físico em excesso causa prejuízos nas articulações, no músculo, nos tendões e assim por diante. Água é bom? É bom. Só que água em demasia não te mata afogado. Se você beber, se não me engano, mais de 15 litros de água por dia, coisa que não vai te matar afogado, você vai ter algum problema aí no seu rim, em alguma parte do seu corpo. Tudo em excesso faz mal. Assim como tristeza em excesso faz mal, alegria em excesso faz mal, trabalho em excesso faz mal, descanso em excesso faz mal, tudo em excesso faz mal. E tudo na sua plena escassez também faz mal. Por exemplo, ausência de momentos tristes. Isso é impossível na vida de um ser humano. Mas se isso pudesse acontecer, faria mal também. A exemplo de algumas pessoas que a gente vê hoje em dia que não conseguem lidar com a adversidade, né? Não foram repreendidas pelos seus pais, não lidaram com situações complicadas no início de sua vida, e aí chega na sua vida adulta e encara a realidade da vida, e acontece como o nosso querido Buda, né? A história de Buda, se não me engano, Buda, Mahatma Gandhi, é um ícone ali da Ásia, né? Ele foi um príncipe que passou a vida inteira da sua infância e adolescência preso num castelo de perfeições, e por um acaso ele decidiu fugir
desse cárcere perfeito, e ao fugir do palácio real, né, dos limites ali onde seu pai impunha, o pai do Buda, se não me engano, era o rei, né? Ele viu pessoas passando fome, mendigando, crianças desnutridas, e aí ele ficou desnorteado, né? Porque ali ele teve o encontro desagradável com a realidade nua e crua. E aí ele se pegou a fugir dessa tristeza e, debaixo de uma árvore, foi meditar até chegar no estado de nirvana, né? Essa é a narrativa. Então, tudo em excesso faz mal e tudo na sua plena escassez também faz mal. Escassez de alegria, naturalmente, não faz bem também. Escassez de água, 3 dias você morre. Escassez de desconforto, você vira um ser flácido e sem saúde muscular, né? Então, o caos, ele é necessário na nossa vida. É pela presença do caos na nossa vida que a gente busca soluções, né? Foi o que eu... Exatamente, ó. Temos que ser uma balança. Consegui entrar agora, infelizmente. Tem nada, não. Uma hora vocês conseguem entrar. Foi o que eu coloquei aí na descrição do vídeo, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas quando um tema que vocês me sugerem chama a atenção, eu faço um pequeno texto a respeito dele, né? Até para que sirva como um briefing, como uma preparação para eu começar a falar aqui de forma, né, desordenada, assim, digamos assim. Então, senhores, seria indicado para esse nosso amigo não estudar para um concurso? Não, essa não é a solução. A solução seria achar o equilíbrio entre o caos e a paz. E geralmente, o caos ele vem em número maior do que a paz, do que o descanso, né? Você pode ver que nós, naturalmente, ficamos... é exigido do ser humano 8 horas de sono. Temos 24 horas no dia, 24 menos 8 dá 16 horas acordados. Então, precisamos de 8 horas de sono, ou seja, 1/3 do dia é indicado para o descanso e 2/3 do dia você faz o que bem entender. Da mesma forma, eu entendo que na nossa vida o descanso ele é um período menor do que os períodos de lucidez, de atividade. Assim, a gente encontra um termo do que é aceitável ou não. E aí, como que vocês vão identificar, como que vocês vão achar esse meio termo na vida de vocês, sabendo que cada um carrega uma particularidade muito, muito grande dentro de si? Tem pessoas que conseguem revigorar suas forças com 7, 5 ou 6 horas de sono. Tem pessoas que precisam de um pouco mais de horas de sono. Cada um tem um relógio biológico, né? Então, tudo é na base da tentativa e do erro, da análise. E isso é uma forma científica de achar a verdade na sua vida, né? Você problematiza a situação. Deixa eu pesquisar um negócio aqui para trazer para vocês. Como é o método científico de... Como é o método científico? Deixa eu ver se eu acho só assim. Olha, o método científico é um conjunto de etapas que deve ser seguido para que um estudo seja considerado científico. Basicamente, são 6 etapas. Deixa eu ver se eu consigo copiar e colar aqui. São 6 etapas. Olha,
essas 6 etapas: observação, questionamento. Você observa, você contempla algo a ser cientificamente analisado, né? Você observa, você questiona, você constrói possibilidades, hipóteses, você experimenta cada uma dessas hipóteses, você analisa cada uma dessas execuções e depois você chega a uma conclusão do que é melhor para a sua vida. E é isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês, né? O equilíbrio na reconquista, ele é o equilíbrio necessário para a vida inteira. Então, entende-se que vocês precisam buscar esse equilíbrio na vida de vocês. E o equilíbrio, senhores, não significa, por exemplo, eu vou trabalhar 3 dias e vou descansar 3 dias. Eu acabei de mostrar para vocês que não significa partir tudo ao meio, né? Da álgebra, né? Não é a média aritmética, não estou falando disso. Eu estou falando que você precisa achar a sua particularidade, qual é a melhor forma que você tem de desempenho, e assim você consegue, através do método científico, que é observação, questionamento, construção de hipótese, experimentação, análise das hipóteses e a conclusão. Quando você chega a uma conclusão, você põe isso na sua vida. William, eu perco esse equilíbrio no fim de semana, quando eu passo a noite inteira acordado, fico sem energia e não faço nada. Mas isso é 1 ou 2 dias. Bom, olha só, você precisa analisar como que se constrói o seu dia do final de semana, o seu sábado e o seu domingo. Algumas coisas são interessantes de ser executada todos os dias. Quando eu falei sobre descanso aqui sobre o sábado, sobre o descanso necessário, eu não acredito que seja interessante que o ser humano ele passe o período de descanso todo ocioso, sem fazer nada. Então, algumas coisas na nossa rotina, elas são importantes de acontecerem todos os dias. Tudo é uma questão de bom senso. Por exemplo, acordar numa faixa de horário parecida é interessante. O pessoal que trabalha por escala, geralmente enfermeiros, médicos, policiais, socorristas, ou o pessoal que trabalha em indústria que gira 24 horas, isso aí é uma coisa que o cara tem que aprender a lidar, cara, porque é muito complicado. Você não consegue seguir algo exatamente todo dia, né? Sua rotina fica um pouco bagunçada. Cabe a você achar a melhor forma de lidar com isso. Agora, o que eu faço comigo mesmo? E isso aqui eu aprendi com o tal do Paulo Musi, né? Aquele médico fisiculturista, pessoa que eu admiro bastante. Busque fazer uma coisa sempre. Um exercício físico, uma caminhada, todos os dias. E para mim, o que eu fiz, por exemplo? Como vocês sabem, eu tenho 2 cães, 2 cachorros. O outro não dá para mostrar porque é filmando aqui do notebook. E todos os dias eu os levo à praça para fazer as necessidades, porque eles passam o dia inteiro aqui do meu lado e eles não fazem as necessidades aqui em casa. Então, a exemplo da minha vida, eu tenho algo a executar todos os dias da mesma forma. Isso me dá um parâmetro mínimo para que meus dias se sigam de uma forma harmônica. Então, você que tem essa dificuldade, Luan Lucas, é por conta do seu trampo, né, mano? Geralmente passa a noite inteira tocando. Pois é. Aí, jovem, aí talvez seja interessante você tentar acordar exatamente no mesmo horário que você acorda nos dias de semana e tirar um período da tarde de soneca, né, para compensar essa perca de sono. Então, é uma coisa que eu te recomendo, que eu não sei se vai dar certo, e cabe a você observar, questionar, construir hipóteses, experimentar, analisar as hipóteses experimentadas e depois chegar a uma conclusão. Cabe a você.
Eu te dei uma sugestão e te mostrei uma ferramenta científica para chegar a uma conclusão. Aí, ó. Não é bom acordar tarde sábado e domingo. Exatamente. O próprio Paulo Musi, como ele é um especialista do estudo sobre o corpo do ser humano, das substâncias liberadas pelo ser humano, ele fala num determinado vídeo exatamente sobre a síndrome do final de semana. Geralmente no domingo, onde você dorme até tarde, você insiste em dormir até tarde e o seu corpo fica totalmente desequilibrado. Não existe uma relação harmônica entre caos e paz no seu domingo, e isso é muito ruim. Então, o que eu peço aos senhores é que façam isso, e isso naturalmente vai te dar mais saúde, mais vigor para lidar com as questões. Você naturalmente vai ter mais disposição, vai ser mais produtivo no que você tem que fazer. Sendo mais produtivo, você otimiza o seu tempo, e otimizando o seu tempo, você consegue agregar mais conhecimento, consumir mais conteúdo no sentido de leitura e não de redes sociais, TikTok, todas essas porcarias, inclusive isso daqui que os senhores estão fazendo. E aí vocês estão um passo a mais cada dia para a reconquista dos senhores. Afinal, uma mulher não vai voltar para um homem que não. Desculpa, uma mulher não vai voltar para um homem que é o mesmo homem do qual ela se lembra no momento do término, ok? Então, essa é a conclusão. O equilíbrio leva à otimização, que leva à evolução individual, não evolução como espécie, porque eu particularmente não acredito nisso. Senhores, que Deus abençoe. Até mais.